3, já. Então vamos falar agora de hemorragia digestiva, né? Tema quente. Então só para classificar, né? Topograficamente eu vou classificar hemorragia digestiva alta, a baixa e a de origem obscura. Para classificar se ela é alta ou baixa, eu vou usar aqui parâmetro. Que estrutura anatômica? Ângulo de 3, aqui. Tá? Cuidado para não confundir com a obstrução intestinal. Que a obstrução intestinal, qual é o parâmetro? Válvula ileocecal. Beleza? E é onde é a origem obscura? É quando está entre o ângulo de 3 e a válvula. Porque não tem exames fáceis que cheguem nessa região. Certo? Que aí caiu até na nossa prova de origem obscura, usa o quê? Cápsula endoscópica. Mas isso é muito agressivo, né? Essa pessoa. Tem um que é de um balão também, que é bem legal. E em relação à parte evolutiva, pode ser aguda e crônica também. Uma hemorragia digestiva, ela pode causar um choque, não um sangramento. A pessoa está perdendo sangue. Então, ela pode causar um choque. Você vai para onde, hein? Oi? Traz para nós. Certo? Hemorragia digestiva, ela pode causar choque. Quando que ela vai causar um choque? Né? O choque hipovolêmico, que é por perda de sangue, eu posso classificar ele em 4. Tudo que é trauma, né? No paciente, lá no trauma que a gente estava de abdômen, a gente falou muito de choque hipovolêmico, era essa classificação que eu falava para vocês. O que é que eu vou avaliar no paciente para me avaliar o grau do choque dele? São 4 tipos. 1, 2, 3, 4. Gente, isso aqui vocês vão ver a vida toda. Né? Então, assim, primeiro você vê sensório, perfusão, pulso, pressão, grau do choque e se vai fazer ou não cristalóide. Mas uma das coisas que a gente mais vê... Cadê a diurese aqui? Não tá tendo, né? Tem? Não. Quando eu perdo de 10 a 15... Pensa assim, uma garrafa de 2 litros de refrigerante. Se ela tá até metade, de 500 até metade da garrafa de 2 litros, é o choque grau 1. No grau 1, eu não tenho... Ele não tá perdendo... Não tem alteração do nível de consciência. O corpo consegue compensar. O grau 1 e o grau 2, o nosso corpo consegue compensar por um tempo. Eu não vou ter tantas manifestações. Apesar de já ter perdido até 1 litro de sangue. A gente não doa sangue, nem fica... né? Porque o nosso corpo compensa. Certo? Quando eu passo da metade da garrafinha de 2 litros, né? Até 1,5 litro, aí já vai para o grau 2. Aí a pessoa já pode ficar normal ou levemente agitada. Porque já começa a faltar oxigênio ali, já começa a ficar taquicárdica, para poder compensar. Não, geralmente o sódio, a perda a hiponatremia é mais por desidratação. Idoso, por exemplo, perde muito sódio. Certo? Fica mais pálido, né? A pressão já pode começar a diminuir, tá certo? Aí você vai fazer o que nesse paciente? Infusão de muito soro. Muito soro. É muito, né? É bastante. Mas é por aí. Na verdade, na prática, a gente vai infundindo e vai avaliando o paciente. Você não vai estar já 3 litros e meio de uma vez. Você vai, faz 1.000, já vai, você vai fazendo, né, com calma. Tá importante é que ele fique compensado e você vai repondo esse volume. Aí, já tem agora, já enchemos uma garrafa de 2 litros, vamos para a próxima. Né? Aliás, chegou uma garrafa de 2 litros, 2.000 ml, né? Que é 2 litros, 2.000 ml. Aí ele já está no estágio do choque grau 3 e já está descompensado.
já começa a fase descompensada do choque hipovolêmico. Então, 1 e 2 compensado. 3 já está de cabeça baixa. Entendeu? Já vai descendo a ladeira. O corpo já não consegue mais compensar a perda de sangue, ele já começa a ficar hipotenso, já começa a ficar agitado, o débito urinário dele já vai lá para baixo, porque ele quer reter volume, né? Respiração pode estar alterada, o pulso já se eleva para manter o débito cardíaco, né? E aí, se passa de uma garrafa de 2 litros de sangue, aí já está... Imagina, você perder 2 litros de sangue. Aí ele já pode estar inconsciente, desmaia, né? Aquele paciente letárgico, pele sudoreica, né? Fria, pegajosa. Como é que é a pele do choque neurogênico? Não disse nada. Choque neurogênico, qual a característica? Lá no trauma raquimedular. Sudorese? Choque neurogênico. Como é que fica a extremidade? Que é lá no trauma raquimedular, que é comum, choque neurogênico. Quente e seca. Por que quente e seca? Porque está chegando muito sangue na periferia porque os vasos estão muito dilatados. Nesse caso aqui, você acha que o nosso cérebro inteligente, que ele vai estar preocupado com braço, perna, intestino? Não, o sangue está indo para onde? O pouco sangue que tem? Para o órgão nobre. Cérebro, coração, pulmão, rim. Entendeu? Então, a pele não vai ter sangue. Não tem sangue, não fica quente. Porque o sangue é que deixa dar calor. E vai ficar sudoreica. Paciente diaforético. Às vezes eles colocam isso na questão, diaforético. Paciente sudoreico. Certo? Sinal importante de choque. Então, se ele der um paciente com hemorragia digestiva alta, chegou com hematêmese, que é patognomônico de hemorragia digestiva alta, hematêmese. É patognomônico de hemorragia digestiva alta. Tá com pele fria, sudoreico, diaforético, alteração no nível de consciência. Você sabe que é uma hemorragia já mais grave. Tá? Uma hemorragia já com choque descompensado. Né? Aí depende da questão, vai ter severa. Esses a gente tem que saber, né? Hematêmese, que é o vômito com sangue. E se ele caiu, cobrou na prova, vai que ele cobra de novo, deu de presente essa. Não dá para errar essa. Hematêmese, sangue. Aí é patognomônico. Se ele disser, ó, o paciente tem hematêmese, hemorragia digestiva alta de cara. Certo? Hã? O quê? A hematêmese, gente, é origem gástrica, digestiva. Hemoptíase é pulmonar, é diferente. A hemoptíase, você tem uma espuma rosada. A gente vê o paciente faz tosse ali e sai uma espuma rosada do alvéolo, certo? Diferente, hemoptise vem do pulmão, hematêmese do tubo digestivo. Não confunde. Aí tem a melena, que ela é muito comum na hemorragia digestiva baixa, mas ela não é patognomônico de hemorragia digestiva baixa. Mas ela é muito assim, fala muito a favor da hemorragia baixa. Aliás, desculpa, alta. Foi mal, perdão. Hemorragia digestiva alta, melena, porque ele vai passando lá, o sangue vai passando no tubo digestivo, vai digerindo, e aí vai ficar essas fezes que ele chama de negrusca, piste, óleo de pista, essas coisas assim, que realmente fica bem preta, e o odor fétido assim, uma coisa insuportável, certo? Então, odor fétido, característica de pista, ele pode não dizer melena, ele pode dar essas características para você, certo? Então tem que saber. Aspecto de piste, aspecto negrusco, né? De alguma coisa assim. Odor muito forte.
Retorragia é quando tem um sangramento vermelho vivo ali do reto, né? É só o sangue, vermelho vivo. E hematoquesia é quando tem fezes e no meio das fezes eu vou ter raios de sangue. Isso é hematoquesia. Retorragia é só sangue saindo ali no reto. Geralmente por uma fissura, uma hemorroida, alguma coisa assim. Tem um termo também que chama enterorragia, que é quando eu tenho um sangramento muito massivo, até mesmo alto, e é tanto sangue ali que o intestino vai sair lá embaixo sangue vivo. Certo? Sai lá embaixo sangue vivo. Isso a gente chama enterorragia. Aí aqui é hematoquesia, retorragia e proctorragia, já falamos. Aí as manifestações da hemodinâmica, né? Aquela que a gente já falou. Isso aqui ele está dizendo manifestações de um choque. O paciente está com hemorragia digestiva, está tendo hematêmese ou melena, e está com taquicardia, hipotenso, ele está perdendo volume, está perdendo sangue. Então o coração vai ter que bater o pouco sangue que tem que ir lá no pé e voltar mais rápido, porque ele tem que levar oxigênio, voltar bem rápido, pegar mais oxigênio no pulmão, levar para lá de novo. Então, taquicardia, taquipneia. Hipotensão, porque tem pouco volume de sangue, certo? Alteração do nível de consciência, porque está faltando oxigênio no cérebro. Então, tudo em cadeia, né? Pode ter 5, porque falta oxigênio, maior. Choque, sudoração, pele fria, ó. Já sabem por quê, não vão esquecer disso. Se dizer lá, ó, o paciente está sudoreico, pele fria, está com um choque já no estágio mais avançado. Aí, essa classificaçãozinha aqui é bem importante. A hemorragia digestiva ela se divide em 2. A varicosa e não varicosa. A varicosa é um capítulo à parte, aqueles pacientes geralmente cirrótico, etilista crônico, né? Que aí aumenta a pressão portal, enfim. Mas o que a gente vai se deter na hemorragia digestiva não varicosa, que a principal causa é úlcera péptica. Não esquecer disso. Tá, ó. Úlcera péptica gastroduodenal. Principal causa de hemorragia digestiva alta não varicosa. Aí eu tenho também síndrome de Malloy-Weiss, todo mundo sabe qual é o que é, né? Falamos dela quarta-feira, que é o desgarro do duodeno ali, causado, se ele é paciente que vomita, tem muito vômito, você vai pensar nisso, né? A cara da síndrome de Malloy-Weiss é aquele paciente que tem vômitos frequentes, que a pressão do vômito causa um desgarro ali na transição esôfago-gástrica. Então, se ele der um caso disso, o paciente com vários episódios de vômito passa a apresentar melena. Isso caracteriza o quê? Aí você vai estar lá, úlcera péptica, síndrome de Malloy-Weiss, porque ele estava dizendo que estava vomitando. E vômito é um fator de risco importante. Assim como ele vai dizer, o paciente fazia 3 meses uso de AINE, já é provavelmente a hemorragia por úlcera péptica. Se liga. Bulimia, entendeu? Paciente com pancreatite, por exemplo, ele vomita muito, muito. Então ele pode desenvolver uma... Certo? A angiodiplasia, a síndrome de Laffoy, você sabe qual é essa síndrome? Ele cita em algo... Essa aqui. Não, a síndrome de Laffoy é quando o paciente... É porque eu não entendi direito. O paciente nasce com um vaso anormal, uma artéria anormal no estômago. E aí, do nada, essa artéria começa a sangrar. Ela se rompe em sangue, porque ela é anômala. Aí essa é a síndrome de Laffoy. Você tem essa hemorragia por conta desse vaso. Aí, às vezes, o endoscopista vai lá, faz endoscopia, mas na hora que ele fez, ele não conseguiu ver o vaso, porque ele não estava sangrando naquela hora. Digamos assim.
Aí você às vezes demora o diagnóstico porque não achou na primeira endoscopia, mas de repente aumenta a pressão, sangra de novo. Aí é o Dilafan. Tá? Erosões gastrointestinais, enfim. Tá aqui, ó. Ele cita ela bem aqui, né? Vamos. Angiodisplasia também, mas tem essa lesãozinha aqui que é a cara de algumas provas. Então, vamos ver. Aqui, tipo, é um vaso anormal que começa a sangrar. De lá fora. A hemorragia digestiva baixa, né? Causa mais frequente. Essa caiu na... Acho que foi na Patrícia, não foi? Foi. Que ela perguntava a causa mais frequente de hemorragia digestiva baixa. Diverticuloses e angiodisplasia. A gente vai já ver diverticulite, tá? Certo? Principais causas de hemorragia digestiva crônica. Ó, presta atenção. Essa aqui é para aguda, que foi o que ela perguntou. Hemorragia digestiva baixa aguda. Angiodisplasia e diverticuloses. Não é diverticulite. Cuidado. Diverticuloses, que é a presença de divertículo lá no colo. Diverticulite é quando o divertículo inflama. Então, diverticulose. E ela ainda perguntou qual que sangrava mais, se era do lado direito ou do lado esquerdo. É o direito, vamos já entender por quê. Aí, na crônica, já vai ser mais por neoplasias e hemorroidas. Tá? Então, se ela perguntou aguda, ela pode perguntar crônica. Tá? Então, eu botei em vermelho, não foi por acaso. Quando ela falou para mim, mas eu falava, não, a última prova precisava ser difícil, mas esse não vai ser difícil. Mas eu não tenho de cada coisa, não sei. Ela disse que ia ser mais boa, me deu as orientações do que estudar mais ou menos. Você não vai cair nem história clínica, nem tipo de dor, nem torção de víscera, nem grandes danos abdominais. E aí me disse, vai cair umas coisas de tireoide, vai cobrar assim, assado, tal e tal. Então, qual a complicação que a gente pode ter numa hemorragia digestiva? Né? Tudo isso aqui, gente, faz sentido. Presta atenção. É lógica. É tudo lógica. Insuficiência renal aguda. Por quê? Hipovolemia. Uma das principais causas de insuficiência renal aguda, pré-renal, é hipovolemia. Porque não chega sangue no rim, o rim começa a isquemiar, falência. Insuficiência renal aguda. Ele não está perdendo sangue no estômago, né? No tubo digestivo? Infarto agudo do miocárdio, né? Por isquemia também. Broncoaspiração, o cara está morrendo de vomitar sangue. Aí começa a ficar inconsciente. Né? Começa a ficar desorientado. Começa a perder reflexo do vômito. Ele pode facilmente, na hora que vomitar o sangue, aspirar. E causar uma pneumonia, né? Aspirativa. Insuficiência respiratória, né? Aspirou o sangue, obstruiu tudo. Insuficiência. Tratamento. Aqui, você vai estabilizar o paciente, né? Primeira coisa que você vai fazer. Vai fazer logo endoscopia? Não, você tem que estabilizar, né? Você vai fazer endoscopia para o paciente instável? Não dá. Primeiro vai repor volume, de repente fazer uma transfusão de sangue, e aí manda para endoscopia, para poder deter esse sangrado. A endoscopia chegou lá, viu um Forest tipo 2C, vai fazer hemostasia? Não. 2C e 3 não faz hemostasia. Não confunde. Tá só para pegar. Só para acordar, viu, Marcelo? E evitar o ressangrado. Aí o que, é que o endoscopista vai fazer para evitar o ressangrado, né? Ele pode botar um clipe lá, aquele vaso, substâncias esclerosantes, queima, adrenalina, essas coisas. Aqui tem várias coisinhas que eu acho que ele já botou em algumas opções, eu acho que ele pode cobrar.
certo? É um compilado de coisas sobre hemorragia digestiva e manejo que ele pegou de vários artigos e colocou o que faz e o que não faz. Aí eu selecionei alguns para a gente comentar, tá? Então, a avaliação clínica imediata, início das manobras de reanimação, que aí você vai fazer, chegou o paciente, está em choque, tem que pegar a via, fazer volume, ver via aérea se está protegida, se não está, avaliar o grau do choque, né? Tudo isso. Faço cristalóides. Para quê? Porque ele está perdendo sangue. Então, tenho que repor volume para evitar que ele tenha uma hipotensão, né? Enfim. Avaliar o risco de recidiva, né? Que é o Forest. Aí o endoscopista que vai fazer isso. Não se recomenda colocar sonda nasogástrica de rotina, limitar pacientes com hemorragia digestiva alta, que se estime nos olhares que podem tentar valor. Assim, a sonda nasogástrica, tem gente que fala, eu vou passar uma sonda nasogástrica porque se vier sangue, tá com hemorragia digestiva alta. Certo? Beleza. Se você passar uma sonda nasogástrica e vier sangue, esse paciente tem hemorragia digestiva alta. Mas se não vier, não quer dizer que ele não tenha. Entende? Porque às vezes a hemorragia pode estar lá no duodeno. Aí você não pode, vou passar, mas se vier, show. Tem hemorragia digestiva alta, mas se não vier, não quer dizer que não tem. Entendeu? E aí a gente vai estar lá nos hospitais em pequeno porte, né? Eu quero saber se eu estou suspeitando que esse cara está com hemorragia digestiva. Então você pode fazer a sonda. Mas se não vier, você não pode excluir a sua suspeita. Mas se vier, você fecha o seu diagnóstico. Tá? A intubação, né? Se tiver massiva, o cara está com sangramento massivo, ele vai já parar por hipovolemia. Lembra lá uma das causas de parada, quem fez o curso lá de emergência? Uma das causas de parada das 5H e 5T, né? Hipovolemia. Quando você para, você perde a respiração. Então já intuba logo, protege via aérea, se ele parar, já está entubado. E vamos para frente. Faz transfusão quando a hemoglobina está menor que 7. Aí eu já faço a transfusão. Corrigir transtorno de coagulação. Deixa eu ver aqui. Corrigir transtorno de coagulação. Qual é a tríade da morte? Não, hein? Cadê meu pincel? Eu queria meu pincel. Vocês lembram a tríade da morte que a gente falou os quarta? Hein, meus alunos? Vocês estão vendo que ela está em tudo. Vamos lá. E olha aqui. Por isso vocês têm que saber sempre isso aqui. Por que eu oriento vocês a saber sempre isso aqui? Porque quando você estiver com o seu paciente e você detectar algo disso aqui, você já tem que acender a luz vermelha. Entendeu? Você tem que acender a luz vermelha quando você identificar uma dessas três coisas aqui. Por que ele está querendo corrigir transtorno de coagulação nesse paciente? Para não deixar ele ter coagulopatia, porque é um da tríade da morte. Coagulopatia que vai... Se ele tem coagulopatia, ele não vai deixar esse sangue sair à vontade. Entendeu? Exatamente. Por isso que no choque hipovolêmico você não pode repor volume. Não é o certo. Você tem que... O ATLS ele fala, você faz no choque hipovolêmico você fazer até 2.000 ml.
Porque se você fizer mais que isso, você está tirando sangue, sai sangue e está entrando o líquido, soro fisiológico. Soro fisiológico tem fator de coagulação? Tem hemácia? Não tem. Vai ter alguns eletrólitos, mas ele está perdendo aqui sangue, está perdendo hemácia. No sangue tem o quê? Hemácia, tem plaquetas, tem fatores de coagulação. Ele está perdendo tudo isso. E se eu repor só o volume, eu estou trocando e ele vai morrer. Sem contar que o soro é frio. Então esse soro aqui contribui para quê? Por isso que o ideal é o aquecer. Tem alguns lugares que botam no micro-ondas e aquece para infundir esse paciente para evitar a hipotermia. O ideal, quando o paciente está com choque hipovolêmico, é você infundir soro, sangue, plasma. Porque está perdendo tudo isso. Então você faz 1 para 1 para 1. É o cenário ideal. Depende. Se tiver banco de sangue. Quando chega um paciente que está com choque hipovolêmico massivo, você já liga para o banco de sangue e já pede um O negativo. Porque você tem que infundir. Não dá tempo nem fazer provas de sangue. Então já pede o O negativo, que é doador universal, e já faz. Beleza? Tem alguns cuidados. Você bota o sangue, né? Ele entra mais lentinho. Aí você vê a temperatura, vê se está aumentando ou não. Certo? Mas, porque tem que preparar, porque geralmente ele está gelado, elas colocam lá no banho-maria antes de trazer pra gente, para poder infundir. Porque senão vai dar hipovolemia também. Mas eu quero que você entenda para a vida. Isso aqui, gente, não esquece. Se você vê no seu paciente isso aqui, já liga o sinal vermelho. Tá? Isso aqui vai ajudar você a fazer um monte de questões, especialmente quando falar de choque. Gasometria. Gaso. Não, a gaso, cara, a gaso é muito rápido, você não tem ideia. É porque aqui é ruim. Lá no salão onde eu trabalho, em Aracoiaba, eu mesmo coletava, já ia lá na máquina, já fazia 10 segundos. Tem até um videozinho fazendo. É muito simples, certo? Só que o aparelho é muito caro e nem todo hospital tem, né? Então, vamos lá. Faz uma endoscopia digestiva precoce, porque aí na endoscopia é onde eu vou realmente ver o que está sangrando e, né, tratar. Mas, por exemplo, ele fala que 12 horas, às vezes chegou de madrugada, vai chamar depende do paciente, dá para estabilizar, o endoscopista no dia seguinte faz. Mas se o cara está com hemorragia massiva, você vai ter que acordar o endoscopista à noite e ele vai ter que ir naquela hora fazer. Se não, deixa para o dia seguinte, certo? Pode demorar, mas você faz pelo menos em 24 horas, para tentar resolver. Se estiver mais instável, tem que fazer o quanto antes, óbvio, né? Esse aqui é precoce, 24 horas. Tá aqui, ó. Ele colocou isso, e caiu várias coisinhas desses slides na prova, por isso que eu estou me detendo aqui, porque ele pode colocar uma opção, só pegar um ponto desse e colocar lá. Entendeu? Isso que eu tô falando pra você. Então, isso aqui, ó, ele colocou assim, aí eu botei um amarelo, ainda botei um raio, ainda botei a foto. Pra ver, porque vai que ele cobre dessa vez. Quais a classificação de Forte que eu vou fazer hemostasia? Ele pode perguntar, tá aqui, ele colocou. Entendeu? Até 2B, ó. 1A, 1B, 2A, 2B. Facílimo, gente. A gente não vai errar. Não diga que foi meu aluno se errar. Tá? Então, a monoterapia faz térmico-mecânica e combinada faz termomecânica e injeção de algum esclerosante, né? Adrenalina e tal. Então tá aqui, ó. 1A, 2A. Tá vendo que aqui eu já botei na ordem de gravidade? Né? Não é porque tá na ordem. Por revalida você vai saber essa daqui. Tá? O Rodrigo, acho que ele não vai cobrar isso. Em geral, um caso de recidiva hemorrágica se recomenda, por exemplo, o paciente chegou para mim, mandei para o endoscopista, ele fez. Aí fez lá a contenção hemostática e tal.
Voltou. Aí daqui a pouco o paciente sangra de novo. Vamos dar outra chance para esse endoscopista, né? Todo mundo merece uma segunda chance na vida. E aí eu mando para ele de novo, ele faz de novo, volta. Sangrou de novo, aí meu amigo vai ser cirurgia. Não tem a terceira chance. Viu? Não tem. Se ele colocar isso, mais uma vez, só para não esquecer. Tá? Então, aqui ele coloca um A, aqui ele já botou 2A aqui na frente. Tá? Ele nem colocou um B, ele já vem do 1A para o 2B, 2A. Aqui. Hemorragia. Aqui sobre a hemorragia digestiva baixa. Colonoscopia para exploração inicial, né? Saímos da alta, tá? Vamos estar na baixa agora. O ideal é fazer uma colonoscopia para ver se está sangrando ao longo do colo. Na aula do Hard Work, ele fala assim, ó, mesmo que o paciente tenha uma hemorragia digestiva baixa, você tem que fazer a endoscopia, porque vai que esse sangramento está vindo lá de cima. Uma hemorragia massiva. Entendeu? Então, faz a endoscopia e também faz a coluna. Por que a endoscopia? Ele fala primeiro a endoscopia, porque a endoscopia é mais fácil de fazer, porque não precisa tanto preparo. A coluna tem um preparo bem específico. Tem que tomar laxante, tem que tomar, não sei o que, fazer lavado, porque senão você não vê, porque vai estar, né, todo sujo o colo. Não, aqui ele colou, eficácia diagnóstica, colonoscopia, hemorragia digestiva baixa é o diagnóstico inicial de eleição. Então, vamos colocar aqui. Né? Só estou querendo dizer para vocês que a colonoscopia, para ser feita, precisa de um preparo. E esse preparo, às vezes, demora. Não adianta nada o cara fazer a colonoscopia, o colo está cheio de cocô, de merda, de sangue, não dá. Aí a cápsula endoscópica, ó, que caiu na prova, tá vendo? Tava aqui nesse slide. Por isso que eu tô falando para vocês. Endoscópica, eleição para o estudo de hemorragia digestiva a nível de intestino delgado, que é aquela de origem obscura. Ele tirou daqui aquela questão. Então esse slide é de ouro. Tem sua eficácia diagnóstica é de 55 a 76 e superior à enteroscopia e o transintestinal. Cara, tem um que é melhor. Tem um que tem 2 balões. Aí você vai pela endoscopia, ele tem 2 balões. Aí um vai na frente, aí enche lá, aí abre, aí passa o outro. Aí fica aqui nesse lugar. Aí enche, seca um, enche o outro, aí vai o outro, progredindo. É bem... É top. Essa cápsula endoscópia, ela gera um filme de 8 horas. Aí o radiologista vai ficar lá 8 horas vendo o filmezinho para ver se no lugar... Por isso que é um exame super caro. Entendeu? E não reusa a cápsula, tá? É eliminada, mas... não reusa. Ela é eliminada do vaso e vai-se embora. Pronto. Aí não vai sair. Você não vai pedir se for obstrução, não vai mandar essa. Né? Hemorragia sem diagnóstico etiológico, quando você é realizado... Então, na hemorragia de origem obscura, é quando você não tem um diagnóstico e você já fez a colonoscopia e uma endoscopia digestiva. Aí você fez a endoscopia digestiva, que vai até o ângulo de trás, e fez uma colonoscopia, que vai até a válvula ileocecal, o resto você vai ter que... não sabe, deve ser ali no delgado. Então, aonde? Aí vai a cápsula. Aí você pode fazer uma pesquisa de sangue oculta nas fezes, o paciente pode ter também essa anemia ferropriva, melena, hematoxia. Acho que o bato tá aqui, ó. Esse aqui é um exame que faz pela endoscopia, só que ele vai até o delgado, aí ele vai caminhando
com esses dois balões. Vai um balão na frente, aí enche esse da frente, aí abre caminho para que venha aqui atrás. Aí esse vai até lá na frente. Aí quando chega aqui, o outro balão enche. Aí vai caminhando. Vai caminhando, caminhando. Legal, né? É aí a cápsula. Pronto. Mais um. 5 minutos.